Olá, muito bom dia, uma ótima segunda-feira para você. Está começando agora pela TV Terra do Sol o Giro Fortaleza, edição manhã. Vamos aos destaques de hoje. Prefeito José Sarto acompanha a campanha de vacinação contra a Covid-19 no fim de semana. Mais de 530 mil doses já foram aplicadas. Eu tenho andado nas policlínicas, nos hospitais, nos drives de vacinação e tenho visto o compromisso. Hoje a Prefeitura de Fortaleza começa a distribuir o primeiro lote do Vale Gás anunciado pelo governo do estado. Mais uma medida de auxílio às famílias vulneráveis no enfrentamento à pandemia. Mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Motoristas e proprietários de veículos automotores do Ceará e de todo o Brasil devem ficar atentos às mudanças que já começaram a valer. E começamos com imagens de trânsito em nossa capital. Já está aqui comigo o André Luiz Barcelos, que é gerente de educação da MC. Oi, André, bom dia. Você viu aí na escalada que a gente vai falar hoje sobre essa questão das mudanças, né? Que os motoristas precisam ficar atentos. É bom que você está aqui, aproveita e dá alguma dica, né? Perfeito, e é muito importante a gente poder alertar a população dessas mudanças que já estão valendo e que vão mexer com a vida aí de toda a população, né? Do país, né, na verdade. Verdade. Né? E a gente começa aqui já falando um pouquinho de como é que está a nossa cidade. A cidade amanheceu fervendo, né? Pois é, eu notei isso quando eu saí de casa. Pois é. Eu sempre saio no mesmo horário e bem cedo, mas eu já notei uma movimentação diferente. A gente tem aí mais uma semana de retomada, né? Então, nossos indicadores, eles mostram que o fluxo veicular está aumentando. Então, cada vez mais a população está voltando à cidade, as atividades econômicas estão acontecendo. E é um momento de máxima atenção em relação ao trânsito, porque as vias estão mais cheias e a gente precisa ter muito cuidado agora nesse momento de retomada. E a gente começa aqui, pegando aqui a Aguanhambi com a Domingos Olímpio, que é uma das principais entradas da cidade, e nesse momento ela está até tranquila, né? Pela manhã a gente teve aqui um pico de congestionamento, né? Mexer aqui um pouquinho a câmera para a gente mostrar a Domingos Olímpio, né? Ver se a gente consegue aqui mexer um pouquinho ela, né? Pronto, olhe bem. Pronto, aliás, a Aguanhambi, né? Ó, a gente já tem aqui um fluxo já bem constante. Significa que a cidade ela está realmente voltando aos poucos, né? Lembrando que aqui a gente tem uma estrutura do BRT, né? Uma via já com a segregação, algo que é importantíssimo para a cidade. E tem toda a infraestrutura aqui para dar prioridade ao pedestre, né? Então, hoje a gente está numa situação bem tranquila agora nessa avenida, mas o fluxo cada vez maior, né? Vamos passar para outro ponto da cidade. Vamos agora lá para Godofredo Maciel com a Costa e Silva. A gente já anota aqui já uma quantidade aqui a mais de veículos, né? Motorista tentando... Pois é, tentando sair, né? Um carro grande, com certa dificuldade, né? Mas a gente já tem aí, já vê como o trânsito ele está cada vez maior na cidade, né? Um pouquinho de atenção nessa área. A gente, como a gente falou mais cedo, no pico da manhã, a gente está notando já uma mudança no comportamento. As pessoas estão saindo mais de casa, né? Até porque é um momento de retomada, muita gente tem aquele receio de estar no transporte público, né? Mas as operações elas estão acontecendo para dar essa segurança. Vamos para outro ponto da cidade. A gente está aqui tentando absorver a maior parte da cidade. Aqui é na leste-oeste, ó, Jacinto Matos com leste-oeste. Já uma ligação importante. É uma via que já tem a adequação da velocidade, aqui pequenininho, dá para você ver aí uma placa de 50 km por hora. Foi a primeira via que teve essa adequação da velocidade e que teve um resultado muito forte. Nos primeiros meses, a gente notou uma redução de 40% no nível de acidentes, principalmente atropelamentos. Então, é uma ação que ela é muito importante para a cidade. Um fluxo bem constante, a gente pode notar, né? E a gente passa já para o último ponto, que é um pouco mais na frente, que já é aqui na Avenida Abolição. Aqui na Avenida Abolição, nessa área, nós estamos ganhando já mais uma área com essa adequação de velocidade. Na Avenida Abolição, a partir de hoje, a população ela vai começar a identificar as placas de 50 km. São placas que vão ser colocadas
a mais, justamente para indicar que vai haver uma mudança, que está acontecendo uma mudança. É o período educativo agora, né, André? Exatamente. Nós temos um período educativo de 6 meses, ou seja, quem exceder a velocidade, apesar da placa estar a 50 nesses próximos 6 meses, ele não vai ser autuado. Ele só vai ser autuado se ele passar de 60. Então, é justamente para que a população se acostume, porque 60 é o padrão antigo, né? Uma via arterial, ela, por padrão, era 60 km. Mas a adequação ela é muito importante, pessoal. Por quê? Porque quando você faz essa adequação, ela ocorre porque naquela área tem muito fluxo de pedestres, de ciclistas, travessia. Então, um acidente que ocorra naquela área, um atropelamento, ele sempre é grave. E quando você adequa essa velocidade, o que acontece é que a chance de vida dessa pessoa num acidente, num atropelamento, ela aumenta em 10 vezes. Isso é muita coisa. Além disso, nós temos aí a questão do tempo de reação do usuário. Quanto maior a velocidade, menos percepção lateral aquele condutor tem. Existe um afunilamento aí do campo visual. E quando você diminui, você consegue perceber essa lateralidade. Então você tem uma reação melhor, você reduz os acidentes por conta dessa diminuição. A MC está nesse momento, nessa área, com 2 ações educativas, né? São ações onde os orientadores, os educadores da MC, eles colocam faixas indicando que está havendo a adequação e falando com os condutores. E nós vamos continuar essa ação para que todo mundo entenda a importância da medida e o principal, não atrapalha o seu tempo total de deslocamento, porque ninguém anda. Que é a maior preocupação. É a maior preocupação. O motorista que quer andar acima da velocidade, é porque eu estou com pressa, eu preciso me deslocar rápido, eu ando atento, mas eu preciso ir um pouquinho, né? E isso corre o risco, né? Aí que ocorre o risco. E numa avenida como essa, você não consegue andar 60 km. Então, o tempo, essa adequação, ela praticamente não vai afetar o seu deslocamento durante o dia. À noite, aí já tem uma mudança, porque à noite as pessoas têm a via mais livre, excedem a velocidade, e é nesse horário que acontecem as mortes, os acidentes mais sérios. E nós precisamos manter o nível de redução dos acidentes, porque cada leito que se poupa, nesse momento é muito importante, porque nós estamos ainda num surto, estamos ainda numa pandemia. Então, cada pessoa a menos no acidente é um leito a mais para tratamento da Covid-19 e pode ser qualquer um de nós que esteja precisando nesse momento. Sem dúvida. Teve até um alerta da doutora Riane Azevedo, que é superintendente do JF, que já teve um aumento exatamente nesse período da retomada, né? Acidentes, principalmente ali na área do centro, que é uma área comercial, próxima ao JF, e principalmente com pessoas que utilizam a moto, né? Que geralmente são números recordes aí de acidentes, né? É um veículo mais vulnerável, é um veículo que a pessoa tem que ter aí um nível a mais de atenção. E durante os dias a gente vai trazer algumas novidades sobre essa questão da motocicleta, que estão na legislação, né? Para a gente poder aí estar bem consciente do que mudou. Por falar em mudança, André, e aproveitando aqui a sua presença, nós temos uma reportagem sobre as mudanças no Código de Trânsito Brasileiro, hein? Motoristas e proprietários de veículos automotores do Ceará e de todo o Brasil devem ficar atentos às mudanças que já começaram a valer. As alterações vão desde novas regras para a defesa prévia após as multas, como o uso do farol baixo, aumento do limite de pontos na carteira de habilitação e os novos prazos para renovação que vão de acordo com a faixa etária do condutor. Sobre o uso da cadeirinha, o texto da atual legislação prevê o uso obrigatório para crianças de até 10 anos que não tenham ainda 1,45 m de altura. O descumprimento é passível de multa gravíssima e 7 pontos na carteira de habilitação. A validade da CNH passou de 5 para 10 anos para os condutores que tenham até 49 anos de idade. E o motorista não precisa mais portar a CNH de forma obrigatória e pode optar pela carteira digital. Mudanças que o taxista Jefferson já está informado. Fiquei sabendo a respeito das cadeirinhas, né? Que é 10 anos agora para renovar. E remunerado tem que fazer exame 2 em 2 anos, né? Toxicológico. Já o Valdir e o Miguel ainda não sabem as principais mudanças. Não, ainda não. Tô por fora. Não, ainda não estudei ainda. Ainda vou dar uma olhada ainda na internet.
A nova legislação também permite um prazo maior para recorrer em caso de infrações. Agora, o condutor tem até 30 dias. O transporte de crianças em motos também mudou. Só pode ser feito a partir dos 10 anos. As novas regras também incluem maior punição para quem utiliza de maneira indevida as ciclofaixas. É uma lei nova que ela alterou 59 elementos do Código de Trânsito, então muita coisa está mudando. Nós temos várias situações que mudaram. Algumas situações são benéficas para o usuário, que é a questão da validade do exame da habilitação. Aquele condutor que a habilitação está vencendo a partir de agora, e que ele tem até 50 anos, ele vai ter 10 anos para esse exame, a validade desse exame. O condutor que está entre 50 e 70 anos, aí são 5 anos, e acima de 70 anos são 3 anos. Uma medida que tem gerado polêmica é a permissão da conversão livre à direita em caso de sinal vermelho. E essa, em especial, a gente tem que ter muito cuidado. O avanço de semáforo continua proibido. Naqueles locais onde existe uma indicação de que é permitido virar à direita, você pode fazer sem observar o semáforo, mas só quando tiver a sinalização. Você já tinha até falado sobre isso aqui, né, André? Olha, o taxista sabe das mudanças porque faz vistoria. Agora, o público em geral, muita gente ainda é desinformada, né? Bom, e é importante demais a gente poder orientar a população sobre essas mudanças, porque vai afetar a população no modo geral. Os prazos vão ser alterados. De um modo geral, a pessoa vai ter mais prazo para indicar condutor, para fazer o recurso, até um prazo para penalidade, que não tinha esse prazo, né? Então, muitas vezes será autuado e demorava 1 ano, 2 anos para chegar a notificação. Então, tem muita coisa acontecendo de mudança, né? Gostei lá do que o agente falou lá, e falou bem. Esse agente é bom, viu? Não, gostei. Ele está em todos os lugares, é impressionante. E sempre falando sobre segurança viária, né? Para mostrar à população qual é o procedimento correto, é importante. Tá bom, André, obrigada pela sua participação, Obrigado. Tanto aqui quanto no VT, tá Perfeito. bom? O André, gerente de educação da MC, sabe tudo, gente, é fácil. Entra lá no site da MC, procura lá na internet, coloca sobre as novas leis para você ficar informado e não ser pego de surpresa. André, bom dia, obrigada, até amanhã. Satisfação. E aqui em Fortaleza, a vacinação contra a Covid-19 segue em ritmo acelerado. Ontem, o prefeito José Sarto acompanhou a vacinação dos idosos e de profissionais da saúde. Fortaleza continua avançando no plano de vacinação contra a Covid-19. Na manhã do último domingo, o prefeito José Sarto e a secretária de Saúde, Ana Estela, estiveram na Policlínica Luzmar Vera, acompanhando de perto a vacinação dos idosos acima de 61 anos. Na Policlínica, o prefeito também vacinou os idosos e o senhor Paulo de Tarso foi um deles. Ser vacinado assim pelo prefeito de Fortaleza é uma honra, né? Eu acho que não é todo mundo que tem essa glória, essa honra de ser vacinado pelo prefeito, né? Ele que é médico, está vendo aí a situação do nosso estado, do nosso município. Mas eu espero que todo cearense chegue também a se vacinar. No fim da manhã, o prefeito ainda seguiu para o centro de eventos, onde estavam sendo vacinados profissionais da saúde e idosos que perderam o primeiro prazo do agendamento. Aqui, nos drives que a gente chama, Centro de Eventos, Arena Castelão, Rio Mar Papicu, Rio Mar Kennedy, nós estamos vacinando 2 tipos de pessoas. Primeiro, aqueles que perderam por alguma razão a vacinação em primeira dose ou em segunda dose, quando tinham sido agendados aqueles que têm 65 anos até 74 anos. E entre esses profissionais de saúde que foram receber a vacina estava a Josimeire. Ela é fisioterapeuta e finalmente pôde ser contemplada com a primeira dose do imunizante. Fazia meses que estava tentando, mas estava tendo esse embarro, né, com relação à questão da liberação, uma hora liberava, outra hora não. E como eu trabalho em clínica, né, mas a gente lida com pacientes de todo tipo e no hospital é mais fácil a gente saber quem está e quem não está, né? Então não deixa que a gente esteja sendo exposto a riscos todos os dias. Então, já está com a primeira dose, já é um alívio. Já a dona Cristina não pôde comparecer ao primeiro dia do seu agendamento e aproveitou a oportunidade para vir ao centro de eventos para poder tomar a vacina. A primeira dose eu perdi porque eu estava doente, não poderia vir. Aí eu esperei os 15 dias para vir hoje. E hoje eu estou felicíssima que eu vou tomar a primeira dose, né? Para ficar mais tranquila, né?
Vocês viram aí o recado do prefeito, hein? Atenção, você que é idoso e perdeu o dia do agendamento, a Prefeitura de Fortaleza vai ofertar hoje e amanhã uma nova chance de vacinação. O prefeito José Sarto divulgou nas redes sociais dele. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Olha aí, ó, nesta segunda e terça haverá mais uma oportunidade para idosos de 61 a 74 anos que perderam a data de agendamento, né? Aí é muito fácil, gente, basta se dirigir a um dos 4 CUCAs. Nós temos da Barra do Ceará, Mundubi, Janguruçu e José Walter, das 9 às 17 horas, com comprovante de agendamento. Mesmo que você tenha perdido, chega lá com o comprovante, documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência, que aí você pode receber a sua dose tranquilamente, tá bom? E durante esta coletiva, que foi transmitida pelas redes sociais, o prefeito também lembrou as medidas realizadas pelo Ceará e por Fortaleza no enfrentamento à Covid, que foram consideradas referência no país, de acordo com o estudo divulgado pela revista Science, uma das publicações científicas mais importantes do mundo. O estudo considerou o Estado resiliente no combate à pandemia e relatou que nossas ações foram fundamentais para a prevenção de mais mortes. A revista Science publicou aí um trabalho feito no Brasil e no Ceará, mostrando que o isolamento social, que as medidas de isolamento, elas são benéficas para a população, diminuindo a circulação viral. É uma revista americana da Universidade de Harvard, publicou nesses dias e cita o Ceará e Fortaleza como exemplos de isolamento que propiciam a diminuição da circulação viral. Eu estou dizendo isso só para chamar a sua atenção. Vamos continuar obedecendo os protocolos sanitários. É importante que a gente continue a manter o isolamento social, a usar máscara, a lavar as mãos, a obedecer às autoridades sanitárias, cuidando da sua saúde e da saúde de quem você quer bem. Muito bem. E hoje a Prefeitura de Fortaleza começa a distribuir o primeiro lote do Vale Gás anunciado pelo governo do estado. Mais uma medida de auxílio às famílias vulneráveis no enfrentamento à pandemia. E a nossa repórter Tatiana Alencar conversa ao vivo com a gente. Bom dia, Tati. Hoje você vai mostrar essa distribuição pra gente, né? Vou sim, estou mostrando agora. Bom dia para você, Claudinha, tá todo mundo ligado no Giro da Manhã, na nossa TV Terra do Sol. Eu estou aqui no CRAS do Conjunto Palmeiras, onde a gente está vendo já uma movimentação grande demais. Lembrando que é uma movimentação grande, mais espaçada, sem aglomeração, porque as pessoas, os beneficiados que estão vindo receber, os mais de 17 mil beneficiados que estão vindo receber o Vale Gás, eles agendaram direitinho. Por exemplo, hoje, 19/4, 19 de abril, os beneficiados nascidos em janeiro e fevereiro estão aqui. E amanhã será de março e abril, depois de amanhã maio e junho, e assim por diante. Ou seja, é de agendamento prévio que as pessoas podem estar garantindo o seu Vale Gás. A gente conversou com muita gente aqui antes, né, de começar o nosso ao vivo, com pessoas que vieram aqui garantir o seu Vale Gás. E o que a gente ouviu? Muita gente garantiu primeiro a sua cesta básica, seja pela Secretaria de Educação, através dos filhos, né, matriculados na rede municipal de ensino, mas também a cesta básica distribuída para a população mais vulnerável, né, em situação de vulnerabilidade aqui no município de Fortaleza, que tem sofrido bastante com a pandemia. E essas pessoas, né, receberam as cestas básicas, e aí ficou faltando o quê? O Vale Gás, como é que a gente vai fazer comida sem, né, como é que vai usufruir dessa cesta básica sem o gás. É por isso que a Prefeitura Municipal de Fortaleza, juntamente aí com o governo do estado do Ceará, tem distribuído tanto as cestas quanto também esse Vale Gás, a fim de melhorar, de minimizar esses danos causados pela pandemia, esses danos que a pandemia impõe. Nesse primeiro lote, Claudinha, estão sendo ofertados aí 17 mil vales, ou seja, 17 mil pessoas, 17 mil famílias estão sendo contempladas. O segundo lote será entregue em maio, e esses dois lotes juntos vão beneficiar 35.148 famílias. O primeiro lote está sendo distribuído em 27 unidades do Centro de Referência de Assistência Social, que é o CRAS, a gente está aqui no CRAS do Conjunto Palmeiras. E para saber se você tem direito a receber esse Vale Gás, é só ligar 156, dizer o seu CPF e aí confirmar se você tem ou não
direito a receber o Vale Gás. Lembrando que a maioria das pessoas que vêm receber são pessoas em situação de vulnerabilidade social, gente que foi desempregada por conta da pandemia. Então, para garantir, né, antes de vir, antes de comparecer a um prazo, primeiro faça sua ligação para o 156 e também pode acessar o central 156.fortaleza.ce.gov.br/Vale Gás. E assim, ó, deve permanecer, segundo o secretário do Desenvolvimento Social, deve permanecer, Cláudio, que conversou com a gente, deve permanecer aqui até maio, até junho, né, seguindo aí todos os protocolos de segurança, seguindo também uma ordem, né, a ordem da data de nascimento. Segundo o lote também deve começar em maio, e a gente com certeza vai estar acompanhando, né, o recebimento desses Vale Gás que são tão importantes nesse momento de vulnerabilidade social, viu, Claudinha? Muita gente diz, é uma maneira de minimizar, digamos assim, não é uma grande coisa, mas para quem está precisando, as cestas básicas distribuídas pela Secretaria de Educação, pela Prefeitura Municipal de Fortaleza e também esse Vale Gás é uma ajuda e tanto para quem está precisando. Essas são as minhas informações por hoje, eu volto com você no estúdio. Obrigada, Tati. Bom dia para você. Exatamente, é uma grande ajuda, sim, para quem está precisando. A Tati deixou tudo explicadinho. Qualquer dúvida, liga para o 156, passa o seu CPF. Você vai saber qual é a data que você precisa ir, qual é o horário direitinho, com cuidado, para não formar aglomeração. E aí a Tati continua lá, faz a cobertura completa e você confere todas as informações durante a nossa programação nos outros telejornais, tá bom? Chegou a hora do nosso primeiro intervalo, mas na volta nós vamos falar de outros serviços ofertados pela Prefeitura. Tem também uma entrevista falando sobre o cuidado no combate às arboviroses, daquela série de reportagens especiais que a gente preparou sobre os 100 dias da gestão do prefeito José Sarto, e tem as notícias do portal. Fica por aí que eu volto rapidinho. A Prefeitura de Fortaleza implantou bases descentralizadas do SAMU em pontos estratégicos como cucas e terminais. A intenção é reduzir o tempo de chegada das ambulâncias nas ocorrências e proporcionar atendimento otimizado. Para proporcionar atendimento médico pré-hospitalar otimizado à população, foi criado em 2004, no Brasil, Serviço de Atendimento Móvel de Urgências, o SAMU. A equipe, formada por médicos, enfermeiros, técnico de enfermagem, condutores, socorristas devidamente capacitados, tem o objetivo de priorizar situações que envolvam risco de morte, possibilidade de sequela ou sofrimento intenso. O SAMU 192 Regional Fortaleza é parte integrante da rede 192 de urgência e emergência, que atende através do número 192, onde as pessoas que estejam passando por algum risco imediato ou imediato à sua vida, podem acionar esse equipamento, né, que vai ser regulado por uma central de regulação, por um médico regulador, e vai disparar ao local do evento o veículo que esteja mais apropriado, ou veículos, se for o caso, que estejam mais apropriados para realizar a intervenção com segurança para o usuário. Eu cito ocorrências de natureza clínica, traumática e até incidente com múltiplas vítimas, quando a gente tem que disparar muitos equipamentos simultaneamente. E pensando em reduzir o tempo de chegada das ambulâncias nas ocorrências, foram implantadas bases descentralizadas em diversos bairros da cidade. Gisleno afirma que esse serviço descentralizado foi essencial para que isso acontecesse. Uma base descentralizada do SAMU, na verdade, é parte integrante de um conjunto de hoje 12 bases descentralizadas, que faz parte de uma estratégia de descentralização, cujo propósito principal é reduzir o tempo de resposta desde a hora do chamado, né, do solicitante de um agravo clínico ou traumático, até o momento que a ambulância chega na porta do paciente e inicia o primeiro atendimento. Depois da implementação dessas bases descentralizadas, nós tivemos uma redução do nosso tempo, da nossa mediana de tempo de resposta, que antes, até no começo do ano passado, de 2020, girava em torno de 18 minutos, nós estamos hoje em 12 minutos. Né? Isso é uma mediana. Né? E o tempo de resposta das nossas unidades tipo motolância hoje chegam a 10 minutos. Gisleno explica ainda que todas essas bases estão localizadas em pontos estratégicos da capital. Esses pontos estratégicos foram pré-determinados em cima de estudos, de levantamentos e de
indicadores que nós levantamos com relação à densidade demográfica, natureza dos agravos por regional, né, número de chamados. Então a gente está distribuindo os equipamentos de forma inteligente, colocando os carros com maior suporte avançado nas áreas que naturalmente tem essas ocorrências mais graves, mais avançadas, né, e colocando mais veículos para dar aporte nos locais que estatisticamente tem maior chamado. Fortaleza já conta hoje com 12 bases descentralizadas e todas elas obedecem à normatização e todos os critérios exigidos pelo Ministério da Saúde. Cada uma dessas bases contam em sua estrutura com local de repouso para os servidores, banheiros, refeitório e garagem para os veículos de socorro. Tudo isso para atender às necessidades das equipes de plantão. Aleph Baltazar é técnico de enfermagem há cerca de 6 anos, mas está no SAMU há cerca de 3 meses e teve que se adaptar a essa nova rotina de trabalho. A rotina consiste em a gente receber o plantão às 7 da manhã, devidamente fardado e pronto para sair para alguma ocorrência. A gente verifica criteriosamente o carro e já fica disposto para alguma ligação da central, para alguma ocorrência. E já fica tudo pronto para a gente poder sair e fazer o pronto atendimento do cliente. Após a avaliação, a gente vai fazer a avaliação criteriosa do paciente, aí vamos fazer devidas intervenções, após isso passar a QTW, que seria ligar para o SAMU, conversar com o médico, o regulador, para ele fazer as devidas orientações para onde a gente vai levar o paciente. Vamos agora ao vivo lá para a redação? Agora sim. Bom dia, Lívia. Traz as informações do portal para a gente hoje. Bom dia, Ana Cláudia. Hoje eu vou trazer uma notícia super nova, né? A GFIS realizou agora pela manhã, por meio das redes sociais, o balanço da fiscalização desse último final de semana. Eu conversei com a Laura Jucá, que é superintendente da GFIS, para falar sobre esse assunto. Bom, a GFIS, esse final de semana de 16 a 18 de abril, efetuou 224 fiscalizações, que ocorreram em 12 autuações. Tivemos aí 31 atividades e eventos encerrados e tivemos um paredão de som no bairro Picia apreendido. Essa semana a gente continua com os esforços, a gente tem um novo decreto que entrou em vigor a partir de hoje, segunda-feira, até domingo, e aí a gente está com todas as equipes em todas as regionais de Fortaleza, trabalhando 7 dias por semana, 24 horas por dia. Então, Ana Cláudia, ainda nessa live, o Coronel Holanda, que é secretário da Segurança Cidadã, também reforçou sobre a importância de cumprir esse novo decreto que está valendo a partir de hoje. Bom, o novo decreto, primeiro, ele permanece com uma série de restrições importantes para garantir a vida e a saúde da nossa população. Teve uma mudança interessante e importante e você, fortalezense, cearense, precisa ficar atento. A questão das atividades físicas nas praças, nos calçadões, tá? Nesse novo decreto, ele passou a ser permitido com um detalhe: a gente não pode aglomeração de forma alguma. Então, essa atividade física, ela deve acontecer, obviamente, de forma isolada. O decreto diz, inclusive, que no máximo até 3 pessoas. Cada atividade comercial, a Prefeitura de Fortaleza e o Governo do Estado fizeram um cronograma muito claro para abertura e fechamento de horário. E isso tem um motivo, pessoal. O motivo era que a gente evite a aglomeração nos terminais. Se todo o comércio, por exemplo, abrisse no mesmo horário, a indústria, a construção civil, todos no mesmo horário, os terminais iam ficar sobrecarregados. Por hoje é só, Ana Cláudia, eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Lívia. Bom dia para você, uma ótima semana. A gente vai para mais um intervalo bem curtinho e na volta você confere matéria especial daquela nossa série de reportagens sobre os 100 dias de gestão do prefeito José Sarto. Hoje nós vamos falar sobre uma medida para minimizar os prejuízos da quadra chuvosa, que é o combate às arboviroses, assunto importantíssimo. Eu volto logo. Estamos de volta para falar sobre os 100 primeiros dias da gestão do prefeito José Sarto. Uma das primeiras medidas após a posse do prefeito foi a formação de um comitê de ações para a quadra chuvosa. Hoje nós recebemos aqui o Carlos Barbosa, que é coordenador das ações de controle vetorial da CEVAM, que é a Célula de Vigilância Ambiental. Carlos, bom dia.
Obrigada pela sua participação hoje. Bom dia a todos, né? A gente até de antemão agradece a todos aí a gente que agradece essa participação, porque é muito importante. Nós estamos num momento aí que a Fortaleza, né, o mundo atravessa uma pandemia de Covid e às vezes passa um pouco desapercebida a questão das arboviroses urbanas, né? No caso dengue, chikungunya e o Zika vírus, né? Então é importante, a imprensa ela tem dado esse suporte, tem dado esse apoio de levar informação às comunidades e isso aí tem contribuído para que Fortaleza tenha alcançado os resultados significativos em relação ao controle dessas arboviroses. Que bom, é sobre isso que a gente vai falar hoje, trazendo aí boas notícias, porque afinal de contas, Carlos, depende muito mais da pessoa que mora na casa dela, né? Ter aquele cuidado, ou seja, são orientações que sempre são repassadas, como cuidado com a água da planta, não deixar aquela água empoçada, principalmente se for uma água limpa. Então, se a pessoa que está lá no domicílio dela estiver diariamente observando, principalmente em época de chuva, já é um caminho gigantesco andado, né? A população ela é um fator decisivo, né, no controle do mosquito vetor, né, que é o Aedes aegypti, né? Agora, ela é uma tarefa simples e, ao mesmo tempo, complexa, né? Porque você tem que ter uma atenção muito grande. O mosquito ele se reproduz a cada 7 dias da semana. Nós temos uma população nova de mosquito. E a população, ela estando engajada, ela participando, ela tendo atitude, ela vai passar a fazer a diferença. Sem dúvida. No geral, a gente alerta assim, às vezes a gente se depara com muita propaganda voltada, assim, muita mídia voltada para garrafa, pneu. Mas os principais criadouros do município de Fortaleza estão concentrados em tanques, tambor, potes. São recipientes para armazenamento de água para consumo da população, né? Elas, às vezes, por desacreditar ou ter uma cultura de armazenar água, embora em alguns bairros não exista esse problema, mas culturalmente eles têm de armazenar água. Hoje nós temos as caixas d'água, calhas, né, ralos, vasos sanitários, que são criadouros importantes dentro de um domicílio. A gente tem um olhar sobre tudo, né? Se a gente começar a olhar a parte de solo, né? Nesse período agora de chuvas, a gente tem que semanalmente, não ultrapassar nunca 6, 7 dias, para fazer uma vistoria no imóvel, para identificar locais que possam estar acumulando água e possam se tornar criadouros do Aedes. Entendi. Como eu já disse anteriormente, no período de 7 dias a 10, com essa temperatura que nós estamos, calor, umidade, então o mosquito tende a se reproduzir com mais velocidade e a população ela tem que estar atenta, porque é ela que vai fazer essa diferença em prol da saúde de todos. Carlos, existem aqueles bairros que são bairros certos? Olha, quando vocês vão fazer o planejamento no início do ano, olha, primeiro vamos começar a ação educativa por bairro tal, que é onde sempre acontecem os maiores números de casos. Há bairros, né, que essa transmissão ela se sustenta o ano todo, né? São bairros que têm grandes populações, né, como nós citamos aqui a Barra do Ceará, 80 mil, né, mais de 80 mil habitantes, né? Nem uma cidade, pouca cidade do interior aqui, né, ela tem 80 mil habitantes. Então, Barra do Ceará, Janguru Sul, Bom Jardim, Parangaba, Messejana, são bairros que estão sempre na lista de prioridades por conta dessa questão. Bairros com populacional muito alto, né? Contingente de pessoas que conseguem manter o vírus circulando e a gente tem essa programação, sempre esse planejamento de estar presente nesses locais. Temos também Cristo Redentor, Jardim das Oliveiras, o bairro Vicente Pison, aqui dentro dessa área da Regional 2, né? Antiga 2. Então, são bairros que são prioritários para o nosso trabalho. Entretanto, a gente alerta a população, nunca descuidamos dos 121 bairros, porque o que caracteriza um controle bem feito, que Fortaleza tem feito, né, tem realizado, é a vigilância permanente, né, no controle do Aedes e de novos casos. Entendi. Só para vocês de casa terem uma noção do geral, né, porque esse trabalho de combate às arboviroses está dentro de um planejamento geral, com a quadra chuvosa, com outros problemas que acontecem. A gente sabe que a gente tem aqui o problema
com o lixo, e muitas vezes os bueiros ficam cheios de lixo e acabam ocasionando alagamentos. É por isso que a Prefeitura criou esse comitê e todo início de ano e até um pouco antes esse comitê conversa e faz um planejamento. Então, antes de tudo, vamos ver como esse planejamento começou, porque dentro do trabalho preventivo existem as ações voltadas para a saúde, com foco no combate às arboviroses, que são as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, que o Carlos já falou aqui, a dengue, a zika e a chikungunya. Uma cidade preparada para a quadra chuvosa. Pensando nisso, no início do ano, a Prefeitura de Fortaleza implementou uma série de ações voltadas para amenizar os impactos gerados pela chuva, além de melhorar a capacidade de resposta do município. Uma das ações foi a limpeza e a desobstrução de recursos hídricos, como canais, bocas de lobo e lagoas. A gente tem um diagnóstico de 161 recursos hídricos de lagoas, às vezes é até o sangradouro da lagoa que está assoreado, uma coisa desse nível, ou um próprio riacho, um próprio afluente rio. E a gente começa um trabalho de limpeza desses elementos hídricos. Para quê? Para que no pico da quadra, que provavelmente se dará entre março e abril, não hajam obstruções, né? E aí a água siga o seu curso natural e não cause nenhum tipo de prejuízo à população. O trabalho preventivo também contou com ações voltadas para a saúde, com foco no combate às arboviroses, que são as doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti, a dengue, zika e chikungunya. Somente no primeiro trimestre deste ano, a Prefeitura de Fortaleza realizou 9 mutirões, em bairros que, em anos anteriores, apresentaram os maiores índices de criadouros do mosquito. Um deles foi no bairro Bom Jardim. Agentes de endemia visitaram casas, conversaram com os moradores e reforçaram os cuidados para evitar a proliferação do mosquito. Na casa da Dona Rosa, ela fez tudo certinho e os agentes não encontraram focos. Limpo, passo pano com que boa e sempre mantendo ela limpa. A casa sempre é como você está vendo aí, bem limpinha, todo dia eu uso. E tem um balde ali que quando a caixa enche que derrama, aí eu também derramo, boto nas plantas. Só isso. Do outro lado da cidade, no bairro Vicente Pinzon, mais trabalho de campo, Dona Célia também faz questão de adotar todas as medidas necessárias. A gente sempre fica olhando todo dia, dá uma olhada lá no quintal, para alguma coisa, a gente, né, todo dia eu faço isso, porque a gente trabalha às vezes aqui com as garrafas, aí todo dia eu dou uma olhada, viro, né, para não ficar água. Iniciativas que já resultam em números positivos. De acordo com o boletim epidemiológico, de janeiro até o dia 2 de abril deste ano, a capital cearense registrou 497 casos de dengue, índice 73% menor, quando se compara com o mesmo período de 2020, quando foram registrados 2.295 casos. Para o coordenador de Vigilância em Saúde, resultado fruto de um trabalho preventivo. A força de trabalho, né, da Prefeitura de Fortaleza, a Secretaria Municipal de Saúde e o Comitê Intersetorial de Arboviroses. Comitê esse, inclusive, já premiado nacionalmente pelas suas ações em várias áreas importantes e estratégicas para o controle da dengue e das outras arboviroses. E, logicamente, o envolvimento e a sensibilização da população. Portanto, atividades como os mutirões nos bairros mais críticos, mais vulneráveis ao risco de acometimento da doença, ele é importantíssimo. Isso na Operação Inverno, deflagrada desde novembro do ano anterior e fortalecida nos meses de janeiro e fevereiro do ano de 2021. Ao todo, foram realizadas mais de 600 mil visitas domiciliares e quase 20 mil ações educativas. As ações que são tomadas anteriormente, a identificação de criadouros, a eliminação de focos, a parte educativa, que é muito importante, a mobilização social, dialogando com as pessoas, com os segmentos da sociedade, tudo isso e esse conjunto é quem faz a diferença para manter Fortaleza, na realidade, sem processos de epidemias de dengue no seu município. Essas ações fazem parte do plano de contingência, que é acompanhado pessoalmente pelo prefeito José Sarto. Muitas das ações já foram feitas, como limpeza de canais, desentupimento de bueiros, procurar sensibilizar as famílias que moram em áreas ribeirinhas para que não voltem. Vocês sabem que tem um problema que é meio que já secular, as famílias voltam para as áreas de risco
e é feito todo um trabalho de manejo social, de abordagem com essas famílias, enfim. É uma equipe que tem várias facetas e que que trabalha junto para evitar os maiores danos possíveis. Muito bom. Eu estava conversando aqui com o Carlos e ele disse que Fortaleza já virou referência, né, Carlos? Quando você fala, a gente vai falar agora da redução que aconteceu, e vocês vão conseguindo cada vez mais reduzir. Eu lembro que teve uma época, acho que a primeira vez que eu tive dengue, e olha, gente, reforcem o cuidado com esse mosquito, porque eu já tive as 3, hein? Eu tive dengue, zika e chikungunya, e é terrível. A gente já está passando por esse problema da Covid, ter mais esse problema aí, é bom que a gente elimina. Mas eu lembro que teve um surto aqui na capital que foi terrível. Aí você estava dizendo que outras cidades do Brasil já vêm aqui buscar, Fortaleza virou referência, vem buscar informações de como lidar com esse problema, né? Nós temos, assim, uma grata felicidade, né, de ter sido referência até para outros países da América, né? Porque nós temos aqui em Fortaleza um trabalho muito organizado, uma vigilância muito organizada. Fortaleza chegou a ser a capital, né, que era a campeã, né, a referência em maior número de casos de dengue. Hoje ela tem uma referência mais do lado positivo, né? A gente consegue manter um controle de uma doença que é extremamente complicada de se fazer o controle. As vacinas ainda não são empregadas de uma forma ainda que a população possa ter acesso. Então, o controle do vetor, por meio do serviço da Célula de Vigilância Ambiental, né? A Prefeitura de Fortaleza, e relembrando, a população é fundamental, porque não temos como manter um agente de endemias a cada 7 dias na sua casa. Então, quem é que tem que fazer esse trabalho? É a população. Verdade. Não é que a gente queira aqui jogar a responsabilidade de se eximir. Não, mas é um trabalho complementar. É um trabalho complementar. A partir do momento em que o agente sai da sua casa, você está com as informações, durante aqueles 7 dias ou enquanto ele volta, você vai mantendo. Tem que manter, exatamente. A orientação do agente, você tem que ter muita atenção. Quando ele orienta, você só tem a responsabilidade de dar a manutenção, dar sequência ao que ele orientou e as medidas de prevenção. E olha como está funcionando, gente. 73,48% de redução em casos de dengue aqui na capital é um número muito grande, né? É um número bastante expressivo, né? E Fortaleza ela vem nessa caminhada. Esse ano a gente espera manter, até porque os meses, a dengue é uma doença sazonal, ela coincide com o período de chuvas, né? Que coincide com o aumento da infestação do mosquito. E nos meses de abril, maio e junho, a quadra como é que se diz? A quadra chuvosa são os meses que apresentam o maior número de casos. Então a gente deixa muito bem claro, bem alerta essa população. Porque nós vamos entrar agora no período onde há maior número de casos historicamente no município de Fortaleza. Então cabe a nós essa responsabilidade de evitar. O que vocês conseguiram registrar de zika e chikungunya? Redução também, Carlos? A zika, né? Nós temos hoje 3 casos confirmados, bastante assim, ela é uma doença praticamente questão, não vou dizer que resolvida, né? Mas que ela não houve uma adaptação, né, do vírus dentro do município de Fortaleza. Chikungunya nós tivemos uma grande epidemia, né, em 2014, por aí, 2017. E por ser um vírus único, né, ele, quando atinge uma população, então ele esgota os suscetíveis. Diferente da dengue, né, como você falou, já contraiu 3 vezes, né, e a dengue ela tem 4 sorotipos diferentes. E nos leva também a alertar a população que o sorotipo 2, né, que está circulando agora, sorotipo 1 e 2. O 2, a última vez que circulou foi em 2008, então 2008 a 2021, quase 13 anos, né? São 13 anos. E nesse espaço de tempo, são 400 mil nascidos vivos em Fortaleza. Então a gente dá um alerta para as crianças, né? Nunca interpretar que a criança está com, se ela tiver com queixa de dor abdominal, né? Manchas vermelhas, febre, se ela tiver esse histórico, né? Procurar levar à unidade de saúde, né? Ter o cuidado, porque essas crianças, elas são as susceptíveis, são as mais vulneráveis agora no momento ao sorotipo 2.
Certo, Carlos. Tem um dado muito importante aqui, porque os agentes, eles continuam fazendo visitas, né? A gente tem hoje um número de 200 a 750 agentes envolvidos em mutirões. Mas esse número é muito maior, só que agora, por conta da pandemia, do isolamento, a questão do distanciamento, teve uma adaptação aí das ações, né, Carlos? Nos mutirões que são utilizados, né, quando tem um bairro com maior risco, a gente tende a fazer a estratégia de mutirão, que é buscar visitar todos os imóveis daquele bairro, então da área afetada, em um único dia. Entretanto, a gente tem em torno de 1.700 profissionais aptos a trabalharem na questão de controle das arboviroses e outras doenças. E nesse momento, nós conseguimos fazer já esse ano, né, só nesse período desse ano, 700 mil visitas. E nós temos um número bastante expressivo, né? Por ano, Fortaleza realiza 2,5 milhões de visitas, né, no controle das arboviroses. Isso é um dado muito relevante, não são fáceis, né? 2,5 milhões de visitas. Agora, por conta da questão da Covid, né, houve uma restrição de contato, né, com as pessoas, e o Ministério da Saúde, a orientação do próprio Ministério, de que os nossos servidores ele adentrem somente nas casas que têm acesso lateral, né? Ou ele não é permitido que ele adentre passando por dentro do imóvel, né? Em maior contato com a pessoa. E então o nosso papel hoje é bastante importante, que é reforçar a informação para o morador. Aquele morador que já vem colaborando, né? Que já vem fazendo a sua parte. Uma prova disso é que Fortaleza lança a mão dos inseticidas, né, ou larvicidas, para eliminar as larvas existentes em apenas 4% dos imóveis visitados. Isso implica que 96% da população de Fortaleza ela tem feito a sua parte. Então a gente cabe aqui reforçar que a nossa estratégia de trabalho mudou, é baseada hoje na informação, e a informação é que é importante, e cabe à população mesmo ir lá, pôr a mão na massa e fazer ação. Evitar, né, ter acúmulo de água em casa, né, e na necessidade, o que é que tem que ser feito? Observar se aquele depósito, popularmente, as pessoas conhecem por martelo, né, cabeça de prego, que são as larvas do mosquito. Então, tentar fazer o controle e entrar em contato com a regional do seu bairro e identificar, né, que há essa questão, para que a gente possa dar um suporte e um apoio na eliminação desses criadores. Certo, então a gente podendo entrar por esse corredor lateral, ele vai entrar normalmente. Você de casa deve lembrar, já deve ter recebido algum na sua casa. Ele entra, ele verifica, ele olha se tem água empoçada, ele olha jarro e passa as orientações gerais. Se não, da porta de casa, ele vai passar as mesmas orientações e aí você só segue à risca o que ele pedir. Se eu encontro um mosquito na minha casa, Carlos, eu perguntei aqui para você, se ele pousa no meu braço e a principal característica é se ele tem os tracinhos brancos nas patas, você me disse que tem também outras características, né? Os Aedes, geralmente todos eles, né, nós temos aqui em Fortaleza a presença do Aedes albopictus, também o Aedes tenorrhynchus, que são áreas mais de mangue, né? Mas não são mosquitos que são implicados aqui no município, no Brasil, na transmissão da dengue. A nossa principal preocupação é com a Aedes aegypti, né, que também tem as listinhas brancas nas patas, né, mas ele tem assim no dorso dele um desenho. Quem chegar a capturar ou matar um Aedes, ele pode observar que no dorso tem um desenho em forma de uma lira, né, que é aquele instrumentozinho que os anjos, né, que o pessoal diz que os anjos tocam, né, e é fácil de identificar. Né? Então, nem todo mosquito está infectado, né? Mas aparecendo um mosquito em casa, você já tem que ligar o sinal de alerta. Na presença de Aedes, o que é que ocorre? Ele só vem, tem que ter 3 coisas importantes: o alimento, a água e o acesso. O que é que a gente permite? Se eu tiver água disponibilizada para que ele possa se reproduzir, ele vai procurar, porque o alimento ele já tem, que são as pessoas, porque ele se alimenta de sangue, né? E o acesso é se você tiver sua caixa d'água descoberta, né? Se você tiver um recipiente que possa estar acumulando água e ele possa estar ali se multiplicando. Vale salientar que num período de 7 a 10 dias, né, ele já está voando, e se você verificar a presença de mosquito na fase alada ou na fase adulta, como a gente chama, é uma preocupação. Procure verificar o seu ambiente, né, no seu entorno,
para que você possa identificar se há locais que estejam realmente servindo de criadouros do Aedes. Entre em contato com a regional, né? Pode entrar em contato com a regional, né? São 12 agora, né? E fica mais difícil que a gente passar o telefone, mas pode ligar para a regional do seu bairro, que ela vai entrar em contato conosco e vai direcionar algumas providências em relação a essa situação. Outra alerta que a gente quer dar também, cuidado, né? Nós temos que ter, só podemos trabalhar com base na notificação de caso. Então, as pessoas precisam notificar. Quando adoece, precisa ser notificado para que a gente possa fazer o nosso planejamento e direcionar o nosso trabalho. Muito bom, Carlos. Obrigada pela sua participação. Agradeço muito. É sempre bom a gente reforçar essas informações que dizem respeito às arboviroses, porque é como eu disse, é um problema recorrente. Claro, a gente está conseguindo diminuir, mas é um problema que ainda existe e a gente tem que unir forças para combater cada vez mais, né? Ela é uma doença, as arboviroses, né? E o Aedes em si, a gente tem uma felicidade de morar num país tropical, né? Num país de clima bastante agradável, né? E tudo. Então, países como o Brasil, né? Ele tem essas questões também, tem os problemas, não só tem só benefício. Aí cabe a nós driblar essa situação e dar a volta por cima. E nós temos as formas já, né? Já temos as formas, temos as soluções, já basta cumprir. Se a gente cumprir corretamente, nós vamos vencer, como temos vencido essa situação em relação à questão da arbovirose. Sem dúvidas. Obrigada, Carlos. Bom dia para você, uma ótima semana. Obrigado e um bom dia aí para as pessoas que estão nos ouvindo e para você também pela oportunidade da gente levar essa informação para a população. Tá bom. Tá na hora de encerrar o Giro Fortaleza edição manhã de hoje. Mais informações você vai ter no Giro Fortaleza às 4 horas da tarde e no nosso resumo no Notícias de Fortaleza às 7 da noite. Acompanhe a gente também pelas redes sociais, Instagram, Facebook e YouTube, no @TV Terra do Sol. Um ótimo dia para você, uma excelente semana. Até amanhã. Tchau, tchau.